Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O reino dos céus será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, todos: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse seu senhor, todos: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-lhe-á mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Pode aplaudir para valer. Aleluia, aleluia. Podemos sentar-nos. Eu queria lhes explicar bem o porquê desta parábola e o porquê das outras 2, a que vem antes e a que vem depois. Porque estas são as parábolas nas quais o Senhor está nos ensinando, nos mostrando o que é que Ele espera de nós no fim deste tempo em que nós estamos. E para explicar bem, em primeiro lugar, você pode perceber que essas 3 parábolas do capítulo 25,
vem depois do capítulo 24. E o capítulo 24 é justamente o capítulo do sermão escatológico de Jesus, onde a partir da situação de Jerusalém, onde a partir da destruição de Jerusalém, Jesus fala a respeito do final deste tempo e a respeito do final de todos os tempos. E uma outra demonstração de que essas são parábolas para este tempo, são parábolas para a segunda vinda do Senhor, está no próprio modo de Jesus contar a parábola. Acompanha comigo de novo aí, capítulo 25, versículo 14 e seguintes. O reino dos céus será também como um homem que tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. E vai dizer no versículo 29, muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. Meus irmãos, o que está falando isso? Quem é esse senhor que foi viajar? Jesus não contava historinhas. Não foi uma viagem de recreio. Mas nós sabemos, e aí está todo o motivo de Pentecostes. Jesus reuniu os seus. Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, esperai a promessa do meu Pai. Porque João batizava em água, vós porém sereis batizados no Espírito Santo daqui a pouco tempo. É o começo de Atos dos Apóstolos. Eles até interrogaram: Senhor, e agora que vais instaurar o teu reino? E Jesus disse: não compete a vós saber dos tempos que o Pai determinou, mas vós recebereis o Espírito Santo e recebereis força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Terminada essa frase, você pode até conferir em Atos 1, começa a narrar que Jesus foi com os seus ao Monte das Oliveiras, e aí, despedindo-se deles, ele foi arrebatado ao céu. E a palavra que Atos usa é: ele foi arrebatado. Quer dizer, Jesus foi retirado deste mundo e levado para o Pai. Eles estavam ali atônitos vendo aquele acontecimento. Jesus indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu. Eles já sabiam muito bem que Elias tinha sido arrebatado num carro de fogo. Jesus estava sendo arrebatado daquela forma. Os céus estavam arrebatando Jesus. Jesus era retirado dessa terra. Aí a palavra arrebatado era retirado dessa terra e levado para os céus. Não quer dizer que os céus estejam lá em cima, mas para eles poderem entender bem o que estava acontecendo, Jesus estava sendo retirado deles e sendo levado para os céus, para junto do Pai. De onde ele tinha vindo? Ele tinha vindo do alto, ele tinha vindo dos céus. Ele tinha vindo e tinha feito a sua missão e voltava. Até quando? Era a grande pergunta dos apóstolos. O coração deles, mesmo que a cabeça não perguntasse, o coração deles estava questionando: até quando? É definitivo, o Senhor foi embora mesmo para sempre? Quando eles menos percebem, estavam ali dois homens de branco, narra Atos dos Apóstolos. Eles logo reconhecem, eram dois anjos. E o que dizem a eles? Até vale a pena a gente pegar diretamente nos Atos dos Apóstolos. Se eu não peguei até agora eu não consigo continuar sem pegar diretamente. Em Atos, capítulo 1, versículo 10. Atos 1, 10. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, todos: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu.
Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado, a palavra dos anjos, para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Então, do modo com que eles viram Jesus sendo arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo, do mesmo modo, do mesmo modo. Portanto, existe um tempo entre Jesus que sobe e Jesus que desce. Entre Jesus que é arrebatado e Jesus que vai retornar. E este é o tempo que nós estamos vivendo. E esse é o tempo chamado o tempo da igreja. Esse é o tempo chamado o tempo dos gentios, o tempo dos pagãos, que somos nós. Meus irmãos, aqui há todo um mistério que Paulo explica muito bem. E eu não sei se você teve a oportunidade de, no Novo Testamento, nas cartas, aprofundar isto. Foi dado um tempo ao povo judeu, o primeiro povo de Deus. Havia muitos povos, mas ao povo judeu foi dado um tempo, e como Deus caprichou. De Abraão até Jesus, houve um tempo lindo, um tempo privilegiado para aquele povo, o povo de Israel. Muito interessante. Eu não quero ser matemático, não. Até a própria Bíblia da Ave Maria, lá no comecinho, mostra, num cronograma, que entre Abraão e Jesus houve cerca de 2000 anos. De Abraão até Davi e Salomão, há 1000 anos. Interessantíssimo, e aí a cronologia é mais perfeita, porque a partir de Salomão nós temos uma historicidade bem mais clara, bem mais precisa. De Salomão até Jesus nós temos mais 1000 anos, que foi o tempo em que o povo de Israel ficou dividido entre o povo de Israel e o povo judeu. Judá e Israel, o reino do norte e o reino do sul se separaram. Mas foi o tempo que Deus deu ao povo judeu, ao seu povo, o seu povo primitivo. Veio Jesus. Após Pentecostes, e preste bem atenção, começa um novo tempo. Em que, depois de Jesus cumprir a sua promessa, e qual foi a promessa de Jesus? Que eles não se afastassem de Jerusalém. É assim que começou os Atos dos Apóstolos. Atos 1, 4, já estamos aí, é fácil pegar. Atos 1, 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas, leia comigo, que esperassem aí o cumprimento da promessa de meu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Qual era a promessa do Pai? Era esta, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a pouco tempo. Eles cumpriram a promessa. Eles cumpriram a ordem de Jesus, não a promessa. Cumpriram a ordem de Jesus ao pé da letra. Depois que Jesus subiu aos céus, eles voltaram para Jerusalém. Ficaram no cenáculo, até ficaram medrosos, de portas fechadas por causa dos judeus. Estavam ali no centro, no coração de Jerusalém. Se você tiver a graça de ir a Jerusalém, você vai ver que o cenáculo, o lugar do cenáculo, que foi o mesmo lugar onde aconteceu a última ceia, e onde vai acontecer Pentecostes, está no centro, está bem no coração da cidade, no coração de Jerusalém. Lá eles ficaram durante aquele tempo, como vai dizer logo em seguida, em oração com Maria, a mãe de Jesus. E o Senhor cumpre a sua promessa e derrama sobre eles o seu Espírito, e acontece o Pentecostes para a igreja. E o que se dá logo em seguida? O próprio Espírito chama muita gente de muitos outros lugares. Eram judeus que estavam em muitos lugares do mundo, que tinham vindo para a Páscoa, que tinham vindo para Pentecostes, estavam ali na cidade.
E o próprio Espírito Santo faz com que eles cheguem até o lugar onde eles estavam. Aquele vendaval, aquele ruído, aquilo tudo fez com que aquele povo viesse e ficasse em redor do cenáculo. E o que aconteceu com os apóstolos? Eles não se fecharam, não ficaram mais com medo, pelo contrário, abriram as portas, abriram as janelas, e daí Pedro, tomando a frente, vai e lhes fala de Jesus, e lhes anuncia Jesus, e lhes anuncia o reino, e lhes anuncia o arrependimento e a necessidade do arrependimento, e que acolham Jesus, e que aceitem a salvação de Jesus, e que acolham o senhorio de Jesus. E aquele povo é tocado. A pregação de Pedro não é longa, você pode ver pelos atos, é uma pregação até rápida, mas por causa da presença do Espírito Santo, aquele povo fica tocado e logo pergunta: o que devemos fazer, irmãos? E o que Pedro diz a eles: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom que nós recebemos. Porque a promessa não foi feita somente para nós, mas para vós e para os vossos filhos e para quantos, mesmo que de longe, ouvirem a voz do Senhor, mesmo que de longe ouvirem a promessa do Senhor. Eles já começam logo a evangelizar, eles já começam logo a anunciar Jesus, eles já começam a dar a eles o que eles receberam. Veja bem, eles começam a dar a eles o que eles receberam. Eles não dão a eles apenas palavras, eles não dão a eles apenas uma pregação, eles não dão a eles apenas uma doutrina. Se aqueles homens saíssem dali apenas com uma doutrina, se saíssem dali apenas com uma pregação, eles sairiam sem nada. Mas não, o Senhor lhes dá a graça de aqueles apóstolos passarem para eles o dom que eles receberam, o dom que eles haviam recebido. E o dom que eles haviam recebido era o Espírito Santo, e era o Espírito Santo com os seus dons, com o seu fogo, era o Espírito Santo com todo o seu ardor, e isso eles passaram para aqueles homens. E aí está o lindo: aqueles homens voltaram para suas terras, homem de todas as raças, homem de todas as línguas, homem de diversas nações, e voltaram para suas terras, mas voltaram com o dom, mas voltaram com o Espírito Santo. E aí estava o que o Senhor queria. É como semente que você pega com as mãos e lança. Me encanta ver a paineira. Primeiro que a paineira é muito bonita, a flor da paineira é muito bonita. Depois, quando a paineira dá aquelas bolotas dela, e quando chega o tempo da maturação da paineira, aquela bolota explode, e de dentro dela sai a paina, bonita, branquinha, e aquilo voa. E quem conhece paineira, quem conhece aquele algodãozinho da paina, sabe que ali, em cada uma daquelas paininhas, né, aquele algodãozinho que voa, está uma semente de paineira. Paineira que é uma árvore enorme. E claro, nem adiantaria que logo ali ao lado caísse uma semente. Não, até ia atrapalhar, porque a paineira é muito grande, a paineira é muito larga, tem um tronco muito vasto. Não adiantaria. É preciso semear paineiras bem longe. Então o próprio Deus já colocou isso, aquele balãozinho que vai voando, voando, voando e levar a semente longe. Foi isto que o Senhor fez. Ele pegou aqueles homens de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, que viram inclusive os apóstolos orando e cantando em línguas, e ficaram estupefactos. Os que não estavam preparados, os que não tinham o coração disposto, até disseram: estão todos bêbados. E Pedro explicou que não era isso, mas os outros que estavam de coração preparado, eles disseram: mas eles louvam a Deus e nós os entendemos na nossa própria língua. Não quer dizer que os apóstolos falassem na língua deles, mas nós os entendemos na nossa própria língua. Claro, quem interpreta, quem tem o dom da interpretação, tem a impressão de estar ouvindo os louvores de Deus na própria língua. Foi isso que o Senhor fez. Aqueles homens viram os apóstolos orando e cantando na linguagem nova do Espírito. E mais do que isso, após a pregação de Pedro, porque eles foram tocados no coração, porque eles receberam o batismo,
eles receberam também o mesmo dom que naquele dia o Senhor havia derramado sobre eles, e foram como sementes de paineira, espalhados naquele balãozinho, para longe, para longe, para longe, para longe, para implantar o mesmo dom lá longe. Que Deus maravilhoso! E que Deus que não espera grandes coisas, que Deus que tem confiança na semente que Ele plantou, que Deus que tem confiança na semente que Ele deu, no dom que Ele deu. Veja bem, não era uma simples pregação, não era uma doutrina, mas era um dom. E que dom era esse? Era o Espírito Santo. Aqueles homens, aquelas mulheres voltaram para as suas terras espalhadas tão longe, levando consigo o dom do Espírito Santo, levando o Espírito Santo, levando os dons próprios do Espírito, porque não existe um Espírito Santo de primeira, de segunda e de terceira categoria. Não é que os apóstolos com Maria tinham recebido um Espírito Santo de primeira categoria com os dons, e aqueles outros tinham recebido um Espírito Santo de segunda categoria. Até o Espírito Santozinho tão, desculpa a expressão, fajuto, que ficou só com uma pregaçãozinha, só com uma doutrina. Levaram uma doutrinazinha? Não, e aí está o bonito, eles levaram o dom do Espírito Santo, e levando o dom do Espírito Santo, levaram os dons do Espírito. Era isso que o Senhor queria implantar em tantos lugares, 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 e o Senhor o fez. Tanto assim, que quando mais tarde, Paulo, enviado pelo mesmo Espírito, Paulo convertido como eles pelo mesmo Espírito, e Paulo depois, conduzido pelo mesmo Espírito como eles, vai àquelas terras. Que coisa linda! Paulo encontra fiéis, Paulo encontra comunidades cristãs naqueles lugares. De onde tinham vindo aquelas comunidades? Paulo não encontra um campo totalmente virgem, não, graças a Deus. Paulo encontra ali homens e mulheres que já tinham sido tocados, homens e mulheres que já tinham o Espírito Santo. Paulo encontra homens e mulheres já cheios do Espírito Santo, precisando agora de um reforço, de um reavivamento, precisando agora sim de doutrina, de catequese, mas eles tinham o dom, eles tinham o Espírito. Foi isso que Paulo encontrou. De onde tinha vindo aquilo? É como a gente vai em lugares impressionantes, longe, vai no alto de montes, e a gente encontra peixe nas lagoas. A gente faz uma lagoazinha, a gente mexe lá no terreno da gente, a gente mesmo mexeu com um trator ou com enxada, faz aquilo se encher de água. Nós nunca colocamos peixe nenhum lá, e de repente a gente encontra peixe. De onde vieram esses peixes? Da mesma forma, de onde tinham vindo aqueles fiéis, de onde tinham vindo aquelas comunidades de cristãos? Tinham vindo do dom do Espírito Santo. Não vieram de pregação, não vieram de doutrina, vieram do Espírito. Que os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria, os discípulos reunidos no cenáculo com Maria, aqueles 120 receberam, e eles passaram não uma doutrina, passaram não uma pregação, passaram não uma linha, não um projeto, passaram alguém, passaram o dom que eles tinham recebido, passaram o Espírito Santo. E quando passaram o Espírito Santo, passaram o Espírito Santo com tudo aquilo que Ele é, com todos os dons dele, e eles foram e implantaram lá. Naquelas águas havia peixe, naquelas águas já havia Espírito Santo, naquelas nações, naqueles lugares já havia Espírito Santo, e daí surgiram as comunidades que Paulo vai encontrar. É a maravilha de Deus. Assim começaram esses tempos, que são os tempos dos gentios, que são os tempos dos pagãos, que são os tempos da igreja. Foi assim que a igreja se implantou. Os nossos tempos. Os nossos tempos. Mas todo tempo tem um tempo. Nós começamos hoje cedo, né? Correu tão depressa. Foi verdade ou não é? Correu tão depressa. Mas queira ou não queira, olha para fora.
Não se assusta não, mas já está escurecendo. Já está escurecendo. O que foi que aconteceu? Nada. O tempo correu. E é assim. E não admirem, logo demais, talvez ainda no final da minha pregação, já vai estar tudo escuro lá fora. Porque o tempo é assim. Nós estamos no final do tempo que se chama hoje. Estamos ou não estamos? Estamos no final do tempo que se chama hoje. O hoje vai passar. Já passou muito do tempo que se chama hoje. Já passou muito do tempo que se chama hoje. Daqui a pouquinho vai passar o restante, só resta um pouquinho de tempo. Estamos no fim deste tempo, estamos ou não estamos? Estamos no fim do tempo que se chama hoje. Gente, da mesma forma, nós estamos no fim do tempo que se chama o tempo da igreja, o tempo dos judeus, o tempo dos gentios, o tempo dos pagãos. Estamos no fim desse tempo. E eu quero repetir para vocês. Qual é o grande sinal de que nós estamos no final desse tempo? É que já está acontecendo conosco o que aconteceu no começo. O que aconteceu no começo? Jesus é arrebatado ao céu e os anjos dizem: esse Jesus que vocês viram subir para o céu, ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Eles desceram do Monte das Oliveiras, está logo em seguida a narração. Desceram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. Ficaram no cenáculo um tempo e ali receberam um Pentecostes. E começou aquele tempo, veja, aquele tempo da subida de Jesus culminou com Pentecostes. Gente, nós já estamos vivendo a segunda fase. Já está acontecendo sobre a igreja hoje o outro derramamento do Espírito Santo tão grande, igual ao qual só aconteceu o primeiro. Nunca faltou o Espírito Santo na igreja, graças a Deus. Nunca faltaram os dons do Espírito Santo, graças a Deus. Nunca faltou santidade na igreja. Mas veja bem, um derramamento do Espírito Santo igual ao que nós estamos tendo agora, só aconteceu um outro igual a esse, foi aquele do começo da igreja. Nós somos privilegiados. Nós somos o que a palavra de Deus nos disse hoje: vós sois eleitos. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. E duplamente nós somos eleitos, porque nós somos o povo que está recebendo esse segundo derramamento do Espírito Santo. E por quê? Preste atenção. Jesus foi arrebatado, logo depois houve o derramamento do Espírito. Nós recebemos o derramamento do Espírito, e o que vai acontecer logo em seguida? Qual é o ato que se segue? A descida de Jesus, a vinda de Jesus. Não se assuste, porque não é fim de mundo, é apenas fim deste tempo. E o mais lindo é isto: o antigo povo de Deus, preparado por Deus, que veio de Abraão a Davi, a Salomão, que foi de Davi até Jesus. Na hora que Jesus chegou, aqueles que estavam ali não entenderam, não compreenderam, não aceitaram, rejeitaram Jesus, condenaram Jesus, levaram Jesus à morte. O Pai o arrebatou. Este povo coitadinho está até hoje por aí perdido, esperando o Messias, esperando o Salvador. O próprio Paulo explica: Deus os deixou na ignorância, mas neste tempo teve misericórdia de nós, que somos os gentios, que somos os pagãos. Estamos vivendo agora o tempo da igreja. Deus não condenou os judeus, ou apenas os deixou num tempo de espera. Para Deus 1000 anos é como um dia. Então 2000 anos para Deus é como 2 dias, não é nada. Deixou o povo judeu esperando, enquanto Deus trabalhou conosco. Os povos gentios, os povos pagãos, está trabalhando. Logo nós estamos terminando. Já estamos agora no derramamento do Espírito. Logo Jesus virá. Logo Jesus virá instaurar o seu reino, colocar o seu reino aqui neste mundo, aqui nesta terra, porque é isso que o Senhor promete. O mundo precisa ver, o povo judeu precisa ver, as nações precisam ver, e mais ainda os céus para a glória de Jesus precisam ver, os infernos para a glória de Jesus precisam ver o triunfo de Jesus aqui.
porque ele veio humilde, ele veio pobre, ele veio simples. Sim, Jesus foi obediente, e pela sua obediência que ele venceu o inimigo, é pela sua obediência que ele venceu o pecado, o nosso pecado. E Jesus se fez simples, humilde, passou tudo aquilo que o Pai havia predeterminado que ele passasse, mas ele voltará. E o reino dele não é um reino falido, não, gente. E o reino dele não é o que nós estamos vendo ao nosso derredor, não é esse vale de lágrimas, não. O reino dele virá, o reino dele vai ser implantado. E é por isso que o próprio Jesus quis que nós rezássemos sempre: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, porque o vosso nome, ao Pai, não está sendo santificado, pelo contrário, o vosso nome tem sido aviltado, ó Pai. Venha a nós santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E nós estamos pedindo, e o reino vai ser implantado quando o rei vier. As sementes do reino foram implantadas lá no começo, quando Jesus veio a primeira vez, mas o reino vai ser implantado definitivamente, e o reino de Deus vai acontecer no meio de nós quando Jesus voltar. Ele já está chegando, está próximo. Sim, o rei está voltando, o rei está chegando, e todos os olhos o verão, e todas as línguas o proclamarão. É real, e nós estamos aguardando justamente isso. Eu quero até que você veja, para você não ter dúvida a esse respeito. Pega o comecinho do livro do Apocalipse, vai comigo. O Apocalipse fala justamente desse tempo que nós estamos vivendo, o tempo que precede de perto a chegada de Jesus. Apocalipse 1, versículo 7, é logo na introdução do Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 7, leia comigo: Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Continua 8: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Está aí, gente, está aí, isso está prestes a acontecer. Ei-lo que vem com as nuvens. E aqui está a palavra-chave. Como é que Jesus foi? Ele subiu e uma nuvem o ocultou. Não está lá que nós lemos em Atos? Quando começou esse tempo, lá o que foi dito é que Jesus foi arrebatado e uma nuvem o ocultou. Os anjos vieram e disseram a eles o quê? Esse Jesus voltará do mesmo modo que o viste subir. Uma nuvem o ocultou, uma nuvem o há de revelar. Está vendo a clareza da Bíblia? Uma nuvem ocultou os seus olhos, uma nuvem o há de trazer e o revelar. Está aqui. Ei-lo que vem com quê? Com as nuvens. Continua: todos os olhos o verão, todos os olhos o verão. Aquela nuvem, no primeiro momento, retirou a visão deles. Agora, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram, os judeus, aqueles judeus que transpassaram Jesus, que condenaram Jesus, que pregaram Jesus na cruz, mesmo aqueles que o transpassaram, haverão de vê-lo, haverão de vê-lo. Continua: por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. E quem é esse Jesus? Leia: Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era, o que vem, o dominador. Eu sou tudo isso. Salta agora para o versículo 17, que está logo ao lado. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse. É a visão que João teve lá, a primeira visão de Apocalipse. Ele viu os céus. Continue lendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as futuras. Basta.
Mas aí está o importante: não temas, disse Jesus, que João viu. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro, eu sou também o último. Não é outro, sou eu. Eu sou o primeiro, eu sou também o último. O povo diz assim: quem ri por último, ri melhor. Jesus foi desprezado, Jesus foi traído, foi condenado, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou. O Pai já deu a demonstração, mas o Pai o retirou deste mundo e deu ocasião a nós, os pagãos. Ele é o primeiro, mas agora ele será também o último. E o triunfo dele, vamos dizer, como aquele que ri por último, vai ser muito maior. Ele saiu daqui ressuscitado, sim, mas desprezado pelo seu próprio povo, que não entendeu e até mesmo inventou a mentira que o haviam roubado enquanto eles estavam dormindo. Mas ele voltará e ele proclama: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Gente, nós estamos muito perto disso. E o que vai acontecer? Quando esse Jesus voltar, aí que está o lindo, ele vai unir os dois povos. O primeiro povo, que é o povo de Israel, o povo judeu. E o segundo povo, que somos nós, a igreja. O Senhor vai unir-nos num único povo. O primeiro povo de Deus e o segundo povo de Deus vão ser unidos num único povo de Deus. E o Senhor instaurará aqui o seu reino. Como ele será, nós não sabemos. E não adianta fazer elucubrações, porque o grande erro do povo judeu foi ter uma expectativa de um Messias político, social, que vinha virar a mesa e dar-lhes o poder. Desculpa a expressão, caíram no cavalo e acabaram condenando Jesus, porque Jesus não correspondeu à expectativa deles. Como será o reino que ele vai implantar? Nós não sabemos. O que Jesus apenas mandou que nós fizéssemos essa: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela já é feita nos céus. Nos céus a vossa vontade é feita. Eu pergunto: está sendo feita na terra? Não. Que seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. E aí que Jesus quer dizer: quando Jesus vier, quando Jesus implantar aqui o seu reino, a vontade de Deus nos céus vai se fazer na terra também. Assim como nos céus a vontade de Deus é feita, na terra também a vontade de Deus vai ser feita. E aí vai ser lindo. E aí vai ser lindo. E você sabe, está em Apocalipse 20, antes que o Senhor venha, Satanás vai ser acorrentado. É capítulo 20 de Apocalipse. Vai ser acorrentado e o anjo do Senhor vai colocá-lo no abismo, e vai fechar o abismo, e vai selar o abismo, e ele não poderá mais sair. E nós não teremos mais toda essa tentação. Ele está sendo ousado. E diz Apocalipse 12, 12, que o inimigo veio sobre nós com grande furor e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Graças a Deus, pouco tempo lhe resta, muito pouco tempo lhe resta. E você vê então toda essa onda de drogas, de bebida, de prostituição, todo esse despudor e toda essa violência e toda essa revolta e toda essa rebeldia e todas essas doenças e todas essas guerras e todas essas desgraças e também toda essa miséria, toda essa pobreza, tudo isso é o próprio inimigo sujo jogando todo esse seu veneno em cima de nós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas a grande certeza é que pouco tempo lhe resta. O Senhor virá, e antes do Senhor vir, ele vai ser acorrentado e não terá mais nenhum poder. E o Senhor virá, e o Senhor virá, e ele vai reunir os dois povos, o povo da antiga lei e o povo da nova lei, o povo da primeira aliança e o povo da segunda aliança, que somos nós, e fará conosco um único povo, e o reino de Jesus e o reino messiânico vai ser instaurado na terra. E veja bem, eu quero repetir, para que todos vejam, para que os homens vejam a glória de Jesus e possam admitir que Jesus é Jesus e que o plano do Pai foi perfeito, para que os anjos contemplem, porque os anjos não contemplaram ainda.
O reino de Deus ainda não foi contemplado pelos anjos, porque o que eles viram foi tudo isso que aconteceu até agora e o que está acontecendo agora. E os anjos precisam contemplar, e nós homens, nós da terra, vamos contemplar. E os que estiverem aqui, os que estiverem no céu, todos haverão de dobrar os seus joelhos e proclamar com suas línguas que Jesus Cristo é o Senhor e que o plano do Pai é perfeito. E os infernos também precisam ver isso. Os infernos precisam ver o reino de Deus implantado no meio de nós. Meus irmãos, é lindo, não se trata de fim, se trata de realmente o grande começo, que começa justamente em Apocalipse 21. E como é que começa o Apocalipse 21? Dá você um saltinho lá, né? Apocalipse 21. E o que é que João viu? Eu estou esperando apenas que você vire as páginas, né, e pegue Apocalipse 21. O João que viu lá no começo, ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. O que é que diz que João viu aí no capítulo 21? O quê? Vi então um novo céu e uma nova terra. Vi então um novo céu e uma nova terra. E uma nova terra. João viu um novo céu, viu? Mas ele não viu apenas um novo céu. Toda a visão de Apocalipse é uma visão de um novo céu, mas também toda a visão de Apocalipse é a visão de uma nova terra. E essa nova terra não chegou ainda, ela vai chegar. E nós estamos chegando bem perto do cumprimento dessa promessa. Então, não fique com medo. É uma pena que os católicos, quando ouvem falar disso, ficam com medo. Não é para ficar com medo. Pelo contrário, é para alegrar-se, para regozijar-se. Está próximo e vai ser lindo. Eu quero repetir o que eu disse hoje cedo. Assim como uma criança não é capaz de calcular o que é a vida dela fora do ventre da mãe, nós não somos capazes de calcular o que será esse reino de Deus aqui. Mas que é claro que vai ser lindo, vai ser lindo. Eu falei tudo isso para voltar agora à parábola e dizer para nós que estamos nesse tempo, qual é a promessa que o Senhor, qual é a parábola que o Senhor nos aplica? Esta que acabamos de ler no Evangelho de hoje. E para a gente entender as parábolas, tem uma coisa interessantíssima. Aquele ponto que a gente acha muito estranho, muito esquisito, é justamente a chave reveladora da promessa, a chave reveladora da parábola. E o que é que estranha muito a gente nessa parábola? Hein? Qual é? Eu vou dizer porque não dá para vocês todos dizerem, né? É aquele fato de o rei ter pegado o talento do coitadinho, que escondeu na terra e tal, e pegar justamente o talentinho dele e dar para aquele que tinha recebido 5 e lucrou mais 5, já tinha 10 e dá mais 1 ainda para ele. Que negócio injusto, que injustiça social. Mas não é? Era o contrário, era pegar o que tinha 10 e dar para esse coitadinho que tinha 1 só. Aí está o negócio que nos deixa complicados. Mas por quê? Aí está a chave da parábola. O porquê? Porque aquele tal do 1 talento, medroso, a gente vai reler já, enterrou e não trabalhou com o talento. Não trabalhou, não investiu, não lucrou, ficou com medo. E foi enterrar. E porque enterrou, quando desenterrou, retirou só o talento e ainda enferrujado. E o outro que ganhou 5, era muito mais arriscado. E que risco o coitadinho corria, porque ele sabia que o seu Senhor era severo. Mas ele se pôs imediatamente a trabalhar. Não é isso que diz a parábola? Imediatamente começou a trabalhar. E quando o Senhor voltou, ele deu 5 e mais 5. E não ficou com ele não. Ele podia ser espertalhão. Bom, eu devolvo para o Senhor os 5 dele, né? E fico com os meus 5. Não, devolveu tudo. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Até aquilo que eu lucrei é teu, porque eu lucrei na base do que o Senhor me deu. Está aqui, é seu. E aquele Senhor ficou tão contente. Primeiro, porque ele devolveu tudo. E segundo, porque ele tinha lucrado. Ele deu um elogio e prêmio. Você entendeu o porquê da parábola? Fins e tempos
preparação para a volta do Senhor, é tempo de trabalho. E aqui para vocês é muito fácil falar isso. São Paulo é uma cidade dinâmica, é uma cidade de trabalho, até talvez muito desumana por causa do trabalho, mas aqui a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a ser sacudido. Graças a Deus, é transformar aquilo que vocês sabem fazer humanamente para o plano espiritual. Os tempos que estamos vivendo são tempos de trabalho, são tempos de a gente arriscar no trabalho, são tempos de a gente investir o que somos, investir o que temos, investir o que recebemos do Senhor, porque recebemos do Senhor, e investir tudo no Senhor, no reino do Senhor. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós não podemos ser como aquele outro servo. E agora eu quero pegar com você no Evangelho, para você não ter dúvida nenhuma. Volta comigo lá para Mateus 25. Desculpe estar demorando e fazendo todo esse vai e vem da Bíblia, mas é muito importante. E o Senhor nos deu assim de presente esse trecho no final deste dia. Mateus 25. E o que eu quero pegar com vocês já está lá, no versículo 24. Mateus 25, 24. Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não plantaste, onde não espalhaste. Leia comigo. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Chega. Por isso, o que vem? Tive medo. Tive medo. A primeira palavra é esta. Tive medo. E depois o que acontece? Fui esconder teu talento na terra. Em outras palavras, fui enterrar. Fui esconder teu talento na terra. Gente, finais de tempos, não é tempos de termos medo, você entendeu? Não é tempos de termos medo. E aqui para todos nós católicos, que graças a Deus estamos em renovação, a grande palavra de Deus, temos que aprender a não ficar com medo quando se fala dessas coisas. Pelo contrário, esse é um tempo para nos sacudir e nos colocar a serviço, a trabalho, para nos colocarmos em investimento. Você não pode ser como aquele homem que teve medo. E porque teve medo, ele foi esconder, ele foi cavar a terra e esconder na terra, enterrar na terra os talentos, isto é, aquilo que o próprio Senhor lhe havia dado. E o que é que nós recebemos? O que nos foi dado? A nós não foi dada uma doutrina, a nós não foi dado apenas um sermão. E não venham com a historinha, a nós não foi dado apenas talentos humanos, não é desses talentinhos humanos que está falando a parábola, não. O que nos foi dado é o dom de Deus. E qual é o dom de Deus? É o Espírito Santo. Lá no começo deste tempo, eu volto agora a toda essa pregação, lá no começo deste tempo, o que é que foi dado em Pentecostes? O dom do Espírito. E qual foi a primeira coisa que aqueles apóstolos e discípulos deram, aqueles estrangeiros que vinham de tantas terras? O que eles deram? O dom do Espírito. O que eles receberam, deram também. Deram o Espírito Santo, encheram a eles com o Espírito Santo, encheram a eles com os dons do Espírito Santo, e eles voltaram para as suas terras, voltaram para as suas terras, voltaram para as suas terras, e lá levaram o dom do Espírito Santo, Eu vou lhes contar uma coisa muito bonita, que eu contei quando estive em São Paulo, uma primeira vez nesse ano, num outro grupo, Igreja de Santa Teresinha, é isso? Igreja de Santa Teresinha que eu estive? Quando eu estive lá. Porque coincidentemente, ou melhor, providencialmente, naquele dia a leitura era do diácono Filipe. E a leitura era aquela: Filipe, que foi arrebatado pelo Espírito e ficou numa estrada, e por aquela estrada passava uma carruagem, e naquela carruagem estava justamente o administrador dos bens da rainha lá da Etiópia. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e sobe no carro.
E Filipe deve ter sido ousado. Não sei se naquele tempo havia carona, acho que havia. Filipe deve ter botado o dedão. Mas o que ele pedia não era carona, não. Ele mostrava um caminho. É lá mesmo. É lá para a Etiópia que o Senhor quer chegar. É para a Etiópia que eu estou mandando o que eu recebi. E como ele mostrou na direção, estranhamente, aquele ministro era um ministro da Etiópia, ministro da rainha Candace. Mandou parar a carruagem e Filipe subiu. Imagina a pobreza do coitado do Filipe, judeuzinho, ao lado do ministro. E logo aborda ele viu que ele estava lendo as Escrituras. Tinha um rolo das Escrituras. O Espírito Santo estava acertando, o Espírito Santo sabia de tudo. Filipe nem podia imaginar. Logo Filipe perguntou: o que você está lendo? E disse: justamente estou lendo o profeta Isaías. Mas me explica, se você pode me explicar, porque eu não estou conseguindo entender. Estava no ponto. Filipe já dá licença. Já sentou ao lado do ministro. Pode tocar. Pode tocar. E Filipe, gostosamente, na carruagem do ministro, pega da mão dele o rolo do livro da palavra e começa a explicar Isaías. E explicando Isaías, já começa desde o início falando de Jesus. Esse de quem Isaías fala é Jesus. E começa a evangelizá-lo e explicar. E aquele homem fica de olhos esbugalhados diante da explicação toda. Quando estão passando num riachinho, é assim, né? No interior acontece isso, às vezes a carroça ou o carro da gente tem que passar por um riacho e não tem ponte. Na hora que blum, 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 aquele tremor todo, passaram num riacho, o ministro não aguenta mais. Mal tinha passado o riacho, ele manda parar a carruagem. O pessoal pensou que já tinham pisado na bola, o ministro não gostou. A gente fez muito movimento aqui na carruagem, machucou o ministro. Não era nada disso não, nem se incomodou com os cocheiros. Disse para Filipe: tem água aqui. O que falta para eu ser batizado? Se você crê, não falta mais nada. Se você crê em Jesus, nesse Jesus que eu lhe apresentei, não falta mais nada. E descem os dois. E Filipe batiza aquele ministro da Etiópia. E claro, quando Filipe batizou, Filipe não fez apenas um trabalhinho pela metade, não. Filipe fez o trabalho completo. E aquele homem volta para sua casa, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Filipe deu a ele o que ele tinha recebido. Sim, Filipe tinha recebido o dom do Espírito Santo, um Espírito Santo total. E foi aquilo que ele passou para o ministro da Etiópia. Imediatamente o Espírito tomou Filipe, retirou Filipe dali. Você pode estranhar mas foi estranho mesmo. O ministro não viu mais ninguém. E o Espírito levou Filipe para outro lugar. E aquele ministro foi embora, na direção do dedão de Filipe. Era para a Etiópia mesmo. E aquele homem vai para a Etiópia. Aquele homem que era o ministro lá, aquele homem desprezado, porque ele tinha sido castrado para ser ministro da rainha. Diz clara a palavra que ele era um eunuco, portanto um homem até desprezado pelos seus concidadãos, porque se deixou castrar para poder ser ministro de uma rainha. Que corrupção, que vergonha, ainda mais para um judeu. Aquele homem desprezado, mas que tinha sede de Deus e que conheceu Jesus e que recebeu o Espírito que Filipe lhe passou, o mesmo Espírito que Filipe recebeu, ele passou para aquele ministro. É com ele que ele foi para a Etiópia. E você pergunta: e o que aconteceu? Acho que não aconteceu nada. E gente, assim visivelmente, até há pouco tempo, nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora, nesses tempos, em que todos os dias estão voltando judeus e mais judeus de todas as partes do mundo para Israel. É um fenômeno de agora. Deus já está preparando o tempo
Então os judeus têm voltado para a sua terra, porque é lá que o Senhor quer se encontrar, é lá que o Senhor vai manifestar a sua glória. Eles estão voltando para a sua terra, é lá que vão encontrar-se os dois povos, o antigo povo e o novo povo da aliança de Deus. Eles estão voltando, agora que eles estão voltando, e todos os dias e todas as noites, aviões e mais aviões voltam para a terra de Israel. Estão voltando etíopes, judeus de cor negra, que acreditam em Jesus, que têm Jesus, que voltam para lá e dizem: não, gente, não é a primeira vinda do Messias, é a segunda vinda, o nosso Messias já veio. E lá na Etiópia nós sabíamos disso. E pergunto: mas como é que vocês sabiam disso? E eles pegam as escrituras do Novo Testamento e mostram: nós somos descendentes desse eunuco, ministro da Etiópia. Nós somos descendentes dele, nós somos filhos na fé deste homem. E você sabe que hoje há milhares de judeus que estão lá, que já acreditam em Jesus. Claro, a maior parte espera a primeira vinda do Messias, mas muitos já estão até preparando os seus irmãos, mostrando a eles que não, o primeiro já veio, na primeira vez ele já veio, ele voltará agora uma segunda vez. Mas eles nem estão esquentando muito com isso. Se não aceitarem, não faz mal. O que é importante é que o seu povo se prepare, porque Jesus está vindo. Eles sabem que é a segunda vinda. Os outros pensam que a primeira tanto faz, mas eles estão preparando. E veja, um povo de cor negra da Etiópia conservou durante todos esses anos, cerca de 2000 anos, conservaram a fé em Jesus, porque eles não receberam uma simples pregação, eles não receberam uma doutrina. Filipe nem pôde passar doutrina para eles. Filipe lhes passou o dom que ele tinha recebido, o dom do Espírito Santo, e por esta razão até hoje conservou-se a fé, e homens etíopes acreditam em Jesus, acreditam em Jesus e anunciam a vinda, a segunda vinda de Jesus aos seus próprios irmãos judeus. É por isso que você não pode ter medo de agora, nestes tempos, por mais oposição que aconteça, por mais perseguição mesmo que aconteça, você não deve ter medo de levar o dom que você recebeu. Eu não estou dizendo apenas de você fazer trabalhos. Claro, você tem que fazer trabalhos também. Não é apenas levar doutrina, não é apenas levar uma pregação. Não, é levar o dom que você recebeu. É isso que Jesus quer que você leve. É este o talento que Ele deu a você. O talento que Jesus lhe concedeu é justamente o seu espírito, e não é um espírito de segunda nem de terceira categoria. É o único espírito que você passa aos seus irmãos com tudo aquilo que ele é, com todos os seus dons, com todos os seus frutos, para que uma maravilha igual àquela que aconteceu com aquele etíope aconteça com irmãos seus. Aconteça com irmãos seus. Você não pode ter medo. Eu e você não podemos chegar ao Senhor no dia que Ele vier e tirar lá do bolso, ir correndo na terra, buscar o lenço, né, que foi que a gente pegou e colocou o dom que nós recebemos, o talento que nós recebemos, ir buscar lá e medrosamente Ele vai buscar: está aqui, Senhor, está aqui o seu Espírito, está aqui o seu Espírito, o Espírito que o Senhor colocou em mim, está aqui, Senhor. Não, não é isso. Ele vai perguntar: o que é que você fez com o meu Espírito? Para quem, para quantos você deu o dom que eu lhe dei? Para quantos sem medo você deu o meu Espírito? Eu quero ver descendência, como eu vi descendência de Filipe até na Etiópia. Eu quero ver descendência em você. E eu quero lhes dizer, para mim está sendo uma grande emoção estar nesse colégio, estar nesse teatro, estar nesse palco. A gente foi aqui que eu comecei como menino da periferia de São Paulo. Minhas irmãs estão lá no fundo, já vi as duas delas. Elas já são mais privilegiadas, mas quando eu vivi, o coitado do meu pai, coitado não, o bem-aventurado do meu pai, pobre, pedreiro.
Não tinha como estudar um filho. Mas eu tive a graça de, pelas irmãs da Providência, ser trazido aqui, para esse colégio. E o menino pobre, o menino da periferia veio para cá. Deus investiu em mim. Deus investiu em mim. O que eu tenho, foi o Senhor que me deu. Mas eu quero testemunhar para vocês. Quando o Senhor vier, eu não terei um talento enterrado dentro do meu lenço. Graças a Deus. Eu tenho uma herança. Eu tenho uma descendência. E eu quero que você também. Graças a Deus. Eu não tive medo. Graças a Deus. Eu não tenho medo. O menino pobre da periferia daquele tempo, com ele Deus fez maravilhas, como fez com Davi, como fez com Jesus. E a mesma maravilha eu quero que o Senhor faça com você. Não olhe para a sua condição. Eu era um menino pobre da periferia. Pobre, que até tinha medo de chegar para o pai e para a mãe, para o meu pai e para a minha mãe, e mostrar o sapato que estava furado, porque na minha inconsciência eu deixava furar o sapato, porque eu sabia que meu pai não tinha dinheiro para comprar o outro. Tolice de menino, mas eu deixava, e claro que a minha mãe pegava quando via a meia furada, mas eu era assim. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua condição, não olhe, mas olhe para o dom que Deus deu a você. Graças a Deus, eu não olhei para a minha condição, eu olhei para o dom que Deus me deu, e o Senhor quis, e graças a Deus, eu não tive medo, não tenho medo, não terei medo. Enquanto não calarem a boca, eu não vou calar. Se calarem a minha boca, eu vou falar com aquilo que eu puder escrever. Se não puder escrever, eu vou falar com o meu corpo. Se não puder falar com o meu corpo, eu vou proclamar com a minha vida. Eu vou dar até a minha vida, se for preciso, para passar para os outros o dom que eu recebi. Mas eu não quero ser sozinho. Eu digo isso não para me exaltar, mas para dizer que eu não quero ser sozinho. Seja pelo menos como eu, pelo menos como eu. Eu sei que você pode ser melhor, mas dê a sua vida para dar aos outros aquilo que Deus deu a você. Eu sei, e eu não quero perder esse tesouro. Por isso eu quero ser fiel até a última hora. Eu quero dar o Espírito até a hora que Jesus vier, ou a hora que Jesus me chamar. Porque eu quero ouvir de Jesus o que Ele disse aos outros servos: eia, servo bom e fiel. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.